O que é saúde para você? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Rafa Brandão. Eu sou a Edma Alves, somos profissionais de educação física e esse é o Talk da Saúde. Um lugar para conversas que ampliam a sua visão sobre o que é saúde. De profissionais para todos os interessados em melhorar a sua saúde e de quem você atende. Aproveite esse episódio que foi feito com todo o nosso carinho. Mais um episódio do Talk da Saúde. Seja muito bem-vindo. Você que é nosso ouvinte, se você está aqui pela primeira vez, vão alguns recadinhos que vale a pena você escutar. Edma Alves, por favor, passador. Vamos lá, pessoal. Bom, se está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. O Talk da Saúde já existe há 4 anos, então a gente convida vocês a voltarem nos episódios antigos e ouvir os mais de 170 episódios que a gente tem. E tem várias maneiras de você ajudar o nosso trabalho. Uma delas é você apertando aí o botão de seguir na plataforma que você está nos ouvindo ou nos vendo e avaliando esse episódio com 5 estrelas no Spotify ou dando joinha nas outras plataformas. Assim, você vai fazer a plataforma distribuir para muito mais pessoas e esse conteúdo chegar a muitos outros colegas. E se você quer ver o nosso conteúdo de uma maneira bem organizada, é só ir lá no nosso site, talkdasaude.com.br. Lá tem os nossos 170 episódios divididos de uma forma bem didática, bem fácil de você achar. E ali lá no nosso site, galera, se vocês entrarem, vai abrir o pop-up, então coloca o seu e-mail lá, porque as novidades você recebe de forma exclusiva. Então, por favor, siga a gente em todas as plataformas e além de colocar o seu e-mail lá para ficar por dentro tudo em primeira mão que o Talk da Saúde irá produzir. Ele está produzindo agora, né, Edma? Mas hoje vamos falar de um assunto especial, né? Maravilhoso você aqui. É verdade. É um assunto que a gente gosta de conversar internamente e há muito tempo a gente está para trazer ele aqui, né, Rafa? Muito tempo, verdade. Apesar de já ter alguns episódios que acrescentam no que a gente vai falar aqui, né? A gente resolveu fazer esse daqui para poder, além de atualizar o que a gente pensa, que acredito que algumas coisas devem ter mudado, nem que seja no discurso, mas colocar tudo que a gente vem falado sobre o movimento nesse episódio de uma forma mais compilada, digamos assim. Eu acho que a gente vai conseguir ser mais objetivo e mais resumido, né? Talvez indo mais direto ao ponto. Talvez seja um episódio curto, mas duvido que a gente nunca consegue, né, Rafa? Vou forçar para isso. A gente vai falar hoje de movimento, né, Edma? Não sei se você... As pessoas que conhecem a gente, eu acho que já leram na nossa blusa, né? Todo o movimento com. É uma campanha da Organização Mundial de Saúde. Vou te cortar, o que você vai falar? É uma frase roubada nossa, né? A gente usa muito. Exatamente. A gente, na verdade, não roubada. Nós nos colocamos no movimento de ser o veículo também para isso. É uma campanha da Organização Mundial de Saúde, né? Incentivando as pessoas a se movimentarem. Que a gente tem diversas evidências científicas de hoje que o movimento é benéfico. Então, nós demos continuidade, digamos assim, na nossa bolha para as pessoas que não estão muito envolvidas, né, com as campanhas da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente sempre gosta de frisar que todo movimento conta. Porém, no próprio artigo, eles pedem ajuda aos profissionais para levar a mensagem adiante, né? É verdade. Porém, a pergunta que a gente faz é, se todo movimento conta, quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa? Por isso, nós vamos fazer esse episódio. O que você acha? Eu já ouvi muitas vezes essa pergunta. Tanto de alunos, de pessoas leigas, tanto de profissionais que têm essa dúvida. Então significa que agora, se todo movimento conta, a gente pode fazer qualquer coisa que vai dar certo? Eu acho que é um equívoco, e aí eu acho que falta um pouco de contexto histórico para o entendimento dessa frase. Mas vamos responder já desde o início, Rafa, sim, essa pergunta? Eu acho que eu queria ouvir o seu contexto histórico antes. Que pode ser que na nossa resposta seja bem diferente também, né? Não, mas sendo bem objetivo, assim, não, você não pode fazer qualquer coisa. E o que você acha? Não pode? Não, acho que não pode é forte. Eu acho que você pode fazer o que você quiser, porque o é seu. Não, acho que isso é muito importante, Ed. Você tá rindo, mas eu acho isso muito importante. Principalmente quando a gente vai falar de algumas questões científicas, né? Como a autoeficácia, você sabe muito bem disso. Você pode fazer sim. Talvez a gente tenha olhado pelo ponto de vista diferentes. Talvez você esteja olhando pelo ponto de vista do praticante e eu pelo ponto de vista do profissional. Sem dúvida. Eu tô olhando pro praticante agora. Então, não, eu acho que... Essa primeira parte aí eu discordo, mas eu acho que sim, você pode fazer qualquer coisa, pode,
Só que nós temos que olhar para alguns aspectos para saber se isso que você está fazendo está de acordo principalmente com o seu objetivo e com o que o seu corpo precisa. Acho que você acabou concordando comigo, mas tudo bem. Eu entendi. Não concordo com a frase que eu não posso fazer nada. Que você pode fazer qualquer coisa, eu acho que você pode fazer sim qualquer coisa. Então, mas aí você está colocando o pode no sentido do poder, literalmente, assim, da liberdade de poder. A gente vive em um mundo onde os profissionais de saúde falam que as pessoas têm que fazer o tempo inteiro e esquecem de colocar elas na responsabilidade dos processos dela. Eu acho que é importantíssimo. Senão o tempo inteiro a gente vai estar terceirizando coisas onde não tem que ser terceirizadas. E esse processo de educação começa nessa frase, eu acho. Você pode fazer o que você quiser. Sabe que sempre tem consequências, porque não existe coisa melhor que a outra, na minha opinião. Mas eu acho que o primeiro ponto parte dessa autorresponsabilidade. Então, nesse sentido do poder, da liberdade de poder, sim, eu concordo com você. Todo mundo pode fazer qualquer coisa. Agora, no sentido do poder de trazer benefícios, então você pode fazer qualquer coisa que isso que você escolheu vai te trazer benefícios, que aí eu discordo, entendeu? Entendi. Mas dá uma entrada nessa história bem que você falou que é fundamental, que eu tô curiosa. É fundamental no entendimento da primeira frase, né, que a gente trouxe. Então, todo movimento conta. A gente vem como você mesmo falou, a gente vem de recomendações muito presas e muito matemáticas, vamos dizer assim. Então, vamos lá, você tem que fazer 150 minutos por semana de atividade física. Parecia que se você fizesse 149, não tinha benefício nenhum, né? Tipo, a gente sempre buscou muitos cortes, né? Então, daqui para cá fazia benefício, menos do que isso não trazia benefício nenhum. Nossas recomendações desde 2007, quando a gente começou a ter documentos e guidelines orientando um pouco mais a população sobre a atividade física, a gente começou a ter esses parâmetros. Então, a gente tinha cortes muito altos. Se for pensar hoje, a gente tem 50% da população é fisicamente inativa, sedentária. Então, se eu falar para o cara que ele tem que fazer 150 minutos, sair do 0 para 150 minutos, é um salto gigante. Então, a gente veio avançando nas recomendações e na ciência, e até que em 2018 saiu um artigo nos Estados Unidos dizendo que não tinha mínimo de atividade física para ter benefício. Qualquer movimento, qualquer atitude de atividade física já trazia algum benefício comparado ao anterior, comparado a nada, ou comparado o 2 era melhor que 1, o 3 era melhor que 2, e assim consecutivamente. Então, em 2020, quando saiu a recomendação da Organização Mundial de Saúde, ela incluiu esse artigo de 2018 e trouxe essa frase. Então, vamos lá. A gente não tem mínimo de recomendação de atividade física, a gente sim, todo movimento conta. Todo movimento é melhor que nenhum. E isso não significa que a gente não tenha uma zona que traga mais benefícios. Né? E dependendo do seu condicionamento físico, isso também pode variar. Porém, é uma intenção de motivação das pessoas a fazerem atividade, porque muitas pessoas, quando viam que o objetivo estava longe demais, acabavam desanimando mais que animando. Então, se eu não conseguir fazer 150 minutos, então nem vou fazer 30, porque aí 30 não vai servir de nada. Então, acho que é importante falar isso, né, Edma, que você disse que tudo depende também de quem é o indivíduo, né? Como você disse, qualquer movimento com uma pessoa sedentária já é um ganho absurdo, né? Para nós que somos profissionais da saúde é muito fácil interpretar isso, mas para uma pessoa que é leiga nessa área, é muito difícil ela entender realmente, né? Então, acho que vale de nós profissionais criar esse holofote, essa comunicação mostrando que, cara, quem é você? E o que você fizer hoje, diferente do que você está fazendo relacionado ao movimento, já é benéfico para a sua saúde, tá? Para a sua vida. É óbvio que à medida que você vai ficando melhor naquilo ali, vai saindo da zona de sedentário para fisicamente ativo, aí que a gente entra como uma orientação a mais de agora, o que eu preciso? Tá? Qual é o meu objetivo? Quais são as minhas deficiências? Quais esportes que eu pratico? Quais esportes que eu quero praticar para que isso seja melhor organizado, né? Uma mudança também nesse histórico, Rafa, que a gente olhou muito tempo só para a fase ativa do dia da pessoa, né? Então, o que ela fazia na fase ativa. E a gente começou a olhar também para as outras fases do 24 horas dela. Então, basicamente, pessoal, vocês podem dividir em 3 vezes, assim, 3 momentos do dia de vocês. Vocês vão estar dormindo, ou vocês vão estar fisicamente ativo, ou vocês vão estar em comportamento sedentário. Basicamente, a gente tem esses 3 momentos no nosso dia. Então, o exercício físico, ele está dentro da parte que você está fisicamente ativo.
seu trabalho, por exemplo, você assistir sua série, está no momento de comportamento sedentário, você está menos ativo. Então, você fazendo essa relação desses 3 momentos, você vai conseguir ter uma noção. Então, naturalmente, quando você começa a aumentar o seu tempo ativo, você diminui o seu comportamento sedentário. E essa reversão já traz benefícios. Então, esse é o contexto. A gente começou a olhar o movimento não só como aquele exercício, aquele momento que você se programa para fazer, mas como movimentos no seu dia e como isso trazia benefícios. E hoje a gente tem uma série de benefícios metabólicos que, com um pouquinho de aumento de atividade do seu dia, de atividade mesmo, levantar, andar mais, repousar de uma maneira mais ativa, já traz bastante benefício metabólico. Então, acho que esse foi o grande boom histórico e é nesse momento que a gente está hoje, de levar essa mensagem. E aí, como acho que vale a pena trazer, Rafa, também a ideia do condicionamento físico atual, realmente, como você falou. Obviamente, quanto mais treinado numa atividade você mais intensidade e volume você vai precisar para ter benefícios. E lembrando também que você pode ter capacidades diferentes. Por exemplo, eu posso ser muito bem treinada na capacidade aeróbica, posso ter uma resistência muito boa, e posso ter uma capacidade baixa no treinamento de força, por exemplo. Então, não significa também que é sempre contínuo e sempre igual todos os tipos de treinamento que você tem que fazer. Então, esse encaixe de intensidade vai fazer a grande diferença nessa segunda parte da frase. Então, sim, todo movimento conta, mas a partir do momento que você adquire uma capacidade sobre aquela atividade para você ter mais benefícios, não é manutenção daquilo que você tem, mas para você melhorar a sua capacidade, você sim precisa se preocupar com o que você está fazendo. Legal, lembrando então que a gente não está falando só de um contexto, você está falando de qual contexto, Edmund? De saúde, de quê? Porque eu vou te dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Imagina que você está pensando em um praticante de musculação tradicional, tá? Uma pessoa que trabalha lá suas 8 horas sentada, ela sai dali, vai para uma academia e ela opta, ou é orientada, a fazer exercícios em máquina, tá? Ela está fazendo trabalho de força, treinamento de força, tá? Então, você acha que para essa pessoa é válido o que ela já faz? Isso se encaixa o que a Organização Mundial da Saúde determina? De onde você está falando? Você está falando de uma questão de saúde, você está falando de um corpo saudável, mas em quais aspectos? O que para você é importante orientar quando você pensa em orientar a pessoa a se movimentar mais? Não, eu estava dizendo num aspecto até mais amplo, por exemplo. É muito comum você ver pessoas... vou dar um exemplo. Pessoas que conseguem correr 5 quilômetros, mas quando ficam muito tempo em pé numa mesma posição, sentem algum incômodo, não tem aquela capacidade bem específica. Uhum. Então, quando a gente fala de capacidade, Rafa, a gente está falando de capacidades específicas mesmo, assim. Então, então, se você dá muitos passos durante o dia, tem uma longa caminhada e talvez sair para caminhar não seja uma coisa que te traga tantos benefícios, porque você já tem muito isso naquele seu dia. Uhum. Mas talvez você tenha uma baixa capacidade de pegar uma bike e pedalar, por exemplo, você sinta um cansaço muito maior. Então, quando eu falo de capacidade, estou falando de uma capacidade bem específica mesmo. Quando a gente está falando de saúde em termos gerais, tem que ter um combo de capacidades, né? Você tem que ter um condicionamento cardiorrespiratório. Que não tem a ver também com só físico, né? Sim, né? Ainda vamos nem entrar nessa questão, mas se a gente for mais nos aspectos físicos, você tem a questão cardiorrespiratória e a questão de força. Daí você consegue, no mesmo treinamento, incentivar as duas, no seu dia a dia incentivar as duas. Mas aí, quase sempre quando a gente está falando de capacidade, a gente está falando de coisas mais específicas, assim. Não sei se eu te respondi, mas... Sim, Sofrer para evacuar é algo que pode afetar significativamente a sua qualidade de vida. Mas não se preocupe, estamos aqui para apresentar uma solução simples e eficaz. O cocócoras. Trata-se de um banco de madeira maciça, especialmente desenvolvido para apoiar os pés na hora da evacuação, promovendo a posição correta para que você possa fazer o cocô de maneira mais confortável e eficiente. Com os pés apoiados no cocócoras, você simula a posição de cócoras, a mais saudável para a sua evacuação.
Além de ser feito com material de qualidade, o cocócoras tem um corte que permite que ele se encaixe perfeitamente no vaso sanitário, sem ocupar espaço desnecessário no seu banheiro. Isso significa que você pode cuidar da sua saúde intestinal sem precisar abrir mão do conforto e da praticidade. Adquirir o cocócoras é fácil. Basta você acessar a página do Instagram, @cocócoras, e fazer o seu pedido. Ah, e se você é ouvinte do Toque da Saúde, nós temos uma ótima notícia. Ao mencionar o cupom Toque da Saúde tudo junto, você receberá um desconto exclusivo de 8% na sua compra. Não deixe que a dificuldade de evacuar afete a sua qualidade de vida. Adquira agora mesmo seu cocócoras e desfrute de uma evacuação mais confortável e saudável. E o que é importante também, né, Edmo, é a gente saber como o nosso toque, ele é muito, apesar de falar muito para profissional de saúde, da maioria das pessoas que estarem aqui serem profissionais de saúde, a gente tenta falar de uma forma bem simples que atinja todas as pessoas. Então, eu acho importante, para nós de educação física, a gente sabe que existe uma diferenciação na literatura entre o que é atividade física e o que é exercício físico, né? Apesar da Organização Mundial de Saúde colocar isso tudo no mesmo lugar, e a gente, nesse episódio, está falando de movimento de uma forma ampla, tá? Se você não está muito a par do que a gente está falando, a gente tem um episódio falando sobre isso, falando sobre atividade física, exercício físico e movimento, e a gente engloba isso tudo. A Edma tem uma postagem muito boa também no Instagram dela, que vocês deveriam ver. Mas eu acho interessante agora a gente diferenciar os tipos de atividade física, né, Edma? Vamos falar um pouquinho disso? Eu acho que nunca é demais, Rafa, porque a gente está, na verdade, incentivando vocês a olharem a atividade física de uma outra forma. Então, independente se ela for uma atividade física programada, como o exercício físico ou não, ela é uma outra maneira da gente... movimento. Uma outra maneira da gente medir ela é o cansaço que ela te gera, vamos dizer assim, a intensidade que ela representa para você. Então, a atividade física ela pode ser uma atividade física leve. Por exemplo, eu faço exercícios físicos, ou seja, programado, mais leve. Então, não necessariamente quando a gente está falando de um exercício, de uma atividade física programada, significa que ela vai ser intensa, ou que ela vai ser moderada. Extenuante, né? Extenuante, exatamente. Falar nem conversar. Isso aí. Então, a gente tem atividades físicas leves, que no nosso dia a dia a gente deveria ser um caminhar no bairro, carregar alguma coisa leve, subir relativamente um lance de escada e parar. Atividades físicas que você consiga fazer conversando com seu vizinho, com outras pessoas, tá? E a gente tem as moderadas, quando começa a ficar um pouco mais ofegante, mas ainda você consegue conversar. Você ainda não precisa interromper a sua conversa para continuar essa atividade física moderada. E tem aquelas mais vigorosas, que aí você não vai conseguir conversar, que são aqueles tiros mais curtos, aquelas atividades mais curtas de duração e muito intensas, que você fica ofegante, sua respiração aumenta, tá? É muito importante que a gente consiga variar isso ao longo da semana. Não precisa ser diário, você não precisa fazer as 3 diariamente. Seria interessante? Seria. Mas ao longo de uma semana, você tem que tentar se sentir cansado, ofegante, pelo menos umas 2 vezes por semana. Essa é a nossa recomendação hoje. Então, se você vai precisar programar isso como uma maneira de exercício, ou se você vai você tem momentos no seu dia a dia que já acontece isso, então não importa muito como, o fato é uma atividade física vigorosa, tá? Isso é importante. A gente variar as intensidades de atividade física ao longo da semana. Essa é a recomendação atual que a gente tem. Obviamente, as atividades físicas leves vão ser muito mais prolongadas, né? A gente vai fazer muito mais do que as moderadas e mais as moderadas do que as vigorosas. Essas atividades físicas, elas podem ser de vários domínios. Podem ser domésticos, se locomovendo ou de lazer. Não importa muito como, pessoal, mesmo assim. Para os benefícios metabólicos, tá? A gente sabe que hoje, para alguns benefícios mentais, as atividades físicas no lazer parecem ter mais benefícios do que as atividades físicas feitas de modo doméstico ou de laboral. Mas, pensando mais nos componentes metabólicos, a gente viu que não tem muita diferença nos domínios ainda, ou a gente não tem ciência para falar ainda que tem grandes diferenças. Então, isso, de novo, reforça o conceito de você simplesmente fazer. Não se importar muito agora mesmo assim com como, e aí, entrando um pouco já na segunda frase do qualquer coisa, né? Acho que aí está a liberdade, Rafa, da pessoa poder, do professor e do praticante poder ter
ilimitadas combinações de como ele vai colocar isso na semana dele e no dia dele. Praticamente a gente tem solução para todos os estilos de vida hoje. Bom, desde que a pessoa esteja disposta, né? Com certeza. Falando um pouquinho de prazer, é um assunto bem difícil de se tratar, né, Edmund? Porque é muito individual. O que causa prazer para uma pessoa não é a mesma coisa que causa prazer para outra. E quando a gente fala de necessidades específicas, é mais ainda conflitante pensar nisso. Porque, vamos dar um exemplo aqui, uma coisa hipotética. Imagina que é importante a pessoa fazer por prazer, óbvio. Sei lá, eu sou uma pessoa que ama CrossFit, um exemplo. Eu amo CrossFit, faço CrossFit, faço. Imagina que por algum momento o CrossFit para mim não está sendo algo bom no sentido mecânico. Imagina que aconteceu alguma coisa, sei lá, eu fui no médico, o médico falou, olha só, não vai dar para você fazer CrossFit porque você está com um certo desconforto que você sente quando você faz a aula de CrossFit. E aí a gente entra na necessidade, tá? Imagina que essa pessoa ela não gosta de musculação. Só que o médico, e a gente sabe como profissional de saúde, que vai ter que ser feito um trabalho personalizado ali para melhorar aquela condição dela que está causando um certo desconforto na aula dela, que causa prazer. E aí, como é que a gente faz? Já que a musculação é algo que não causa prazer para ela. Então, eu acho interessante entrar nesse ponto também, ok, talvez você não cause prazer naquela atividade, mas também não limitar a atividade como ela é a responsável pelo prazer. Né? E o que eu tô querendo dizer com isso, talvez seja um pouco confuso, é que não é a atividade por si só que vai determinar se tem prazer ou não tem, e sim como talvez a forma como o profissional tá abordando aquela atividade. Entende? Sim, eu entendi, mas talvez você possa trazer alguns exemplos. Eu vou tentar te perguntar, você vê se é isso. Vamos supor que o prazer dele no CrossFit seja muito mais por ser uma coisa coletiva e intensa do que, de fato, os movimentos do Tá, CrossFit. é difícil isso, né? Sabe se é isso, mas ok. Um exemplo. Daí, como tornar algo mais coletivo e mais intenso dentro, já que o prazer dele tá ali, entendeu? Então, a identificação do que ele é mais ou menos isso. Da atividade, isso. Ou para da atividade e tratar aquilo ali, tentar trazer para a modalidade que você acha que realmente vai ser benéfico para ele, que é o que ele precisa, e ainda assim tirar essa crença dele de que se é a musculação eu não gosto, porque é a musculação, sabe? A gente está não vincular a modalidade, né? E sim isso, gente. As coisas que a gente pode agregar. Isso, é bem isso. Geralmente, é umas coisas que a gente tem que prestar atenção. Então, a gente pode entrar em algumas coisas nisso, Rafa. Algumas coisas você pode falar, algumas coisas que você presta atenção, e eu posso trazer aqui algumas bem... já trazendo nosso amigo Fábio aqui pro lance. Basicamente, as pessoas elas querem se sentir competentes, elas querem ter vínculo, e elas querem ter um certo grau de autonomia, alguma coisa assim, né? De se sentir parte do processo, como você gosta de falar. Então, tentar entender ali o que mexe com ela dentro desses pontos, assim, todo mundo gosta de se sentir pertencente a alguma coisa, ter algum vínculo, né? Se sentir competente e ter participação no processo. É mais ou menos isso, ou você lembra de alguma coisa mais assim que você observa? Sim, mais especificamente da autonomia, Edma, que a gente entra naquilo que a gente falou lá no começo. A autonomia Cara, não tem como eu falar no ranking o que é mais importante. Eu acho que a pessoa se sentir capaz, para mim, é algo importantíssimo para qualquer coisa. Isso acho que muda vidas, faz com que as pessoas realmente se movam. E isso leva uma coisa, puxa a outra, né? Você se sentir capaz e ganhar essa autonomia que vai desde a escolha até as questões de eu participo desse processo com você, eu traço as minhas estratégias com você, eu participo disso tudo, eu não estou sendo uma forma passiva nesse tratamento, nesse condicionamento, e com isso eu consigo cada vez mais elevar o meu nível. Então, para mim, dentro disso aí tudo que você está falando, dentro da autonomia, eu acho que faz parte também desse processo você incluir essa pessoa, né? Fazer com que checar o que ela acha que ela é capaz de fazer e incentivar isso. Então, isso tem grandes chances que acabam refletindo também no prazer, né? Não é só chegar ali e achar que mudando algumas coisinhas da sua aula e questões de movimento, isso daí vai ser responsável pelo prazer dela. Não, talvez a forma da sua comunicação, a forma de você comunicar, a forma de você educar aquela pessoa
faz total diferença. Porque se fosse um movimento, teriam pessoas única e exclusivamente adeptas a uma certa modalidade pelo movimento. A gente sabe que não é bem isso, né? As pessoas ficam na modalidade pela conversa, pelo professor que está dando aula, pelos alunos que estão ali, são diversas coisas, ou porque elas acham que aquilo ali é para elas, porque elas conseguem fazer aquilo ali. Então é muito mais amplo quando a gente fala. Eu acho que um programa, um programa, ou uma semana, ou não sei, algum corte temporal de atividade física da pessoa, ela tem que ser composta por algo, composta por coisas que ela consiga fazer com uma certa facilidade e que ela se sinta capaz, sinta que está melhorando, e uma dose de desafio, de coisas que ainda ela vê que tem dificuldade, que ainda ela vê. Mas essa dose entre a quantidade de coisas que ela consegue e a quantidade de coisas que ela ainda não consegue, ela tem que ser mensurada pessoa a pessoa. Tem pessoas que se motivam muito com coisas que ela ainda não consegue. E ela fica ali. Tem pessoas que se motivam menos. Você precisa ter mais volume de coisas que ela consegue do que poucas coisas do que ela não consegue. Mas o mais importante é você deixar a parte do que ela não consegue ainda, você deixar claro que aquilo ali vai levar ela em algum lugar. Quando ela conseguir fazer aquilo ali, ela vai estar mais próxima de algum objetivo dela ou de alguma necessidade. Claro. Por exemplo, a pessoa tem dificuldade de fazer salto num pé só. Saltos para frente num pé só. Ela tem pouco deslocamento, pouca força, pouca potência nesse movimento. Só que ela gosta ao mesmo tempo de esportes que correm. Você vai mostrar que ainda ela não consegue, mas o dia que ela conseguir desenvolver força naquele movimento, aumentar a força dela naquele movimento, aumentar a potência dela naquele movimento, provavelmente ela vai jogar muito mais fácil o esporte dela. Talvez isso mostre um caminho que não seja óbvio na cabeça dela, porque ela desconecta. Se eu estou fazendo um movimento aqui, como que esse vai me conectar lá no que eu quero? Então, a parte do treino ou do dia a dia da pessoa que ela tem mais dificuldade, você tem que mostrar. E aí pode ser outros exemplos. Eu trabalho sentado, não tem como eu levantar mesmo. Não tem como. Eu fico 4 horas sentado, se eu levantar, eu me desconcentro no meu trabalho, não tem como. Cara, mas vamos lá, se você fizer pausas, tem menos chance de. Sabe essa glicemia alta que você está brigando aí? Você tem muito mais chance de desenvolver. É muito menos chance de desenvolver essa glicemia alta que você está brigando, deixando de comer aí alguma coisa que você queira comer. Simplesmente uma pausa pode te ajudar metabolicamente, é muito mais do que você imagina. Então, as pessoas, elas não fazem essas conexões tão óbvias com o processo e com o resultado. Talvez o profissional, nesse momento do desafio, da parte mais trabalhosa do programa, ou do que você vai educar, ou da intervenção que você vai fazer, seja importante mostrar por que isso está ali no programa de treinamento dela, porque senão não vai fazer sentido muito. Entendeu o que eu quero dizer? Perfeito, não, com certeza, eu concordo com o que você fala. Boa. Bom, concordamos! Bom, pessoal, mas acho que vale ressaltar, Rafa, que também é uma mudança, assim como a gente tem trazido a ideia da mudança da visão sobre a atividade física nas 24 horas, também é uma mudança de visão, a pessoa entender que ela tem que participar do processo. Como assim, Rafa? Eu te contratei para isso? Como assim eu também tenho que participar do meu processo? Então, a pessoa ter autonomia de escolha, de participação, ter responsabilidade, eu acho que também é uma coisa nova no nosso mercado. As pessoas estão acostumadas a entrar numa aula e fazer o que o professor manda, pagar um personal e fazer o que o personal faz. Só que, o objetivo é construído junto, tudo. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Rafa. Como envolver a pessoa na responsabilidade e na ideia que ela precisa entender minimamente o processo que ela está passando. Difícil, hein? Se eu soubesse essa resposta. Você tinha um curso sobre autonomia, né? É bem particular, né? Você concorda que tem pessoas que não querem participar mesmo. Exatamente, eu acho que esse é o primeiro ponto, de você saber se ela está disposta e se ela realmente quer, né? Eu acho que essa é uma primeira pergunta, assim, muito importante, porque não adianta você querer ajudar quem não quer ser ajudado. E também não adianta você querer ajudar alguém a progredir quem não quer progredir. Tem gente que aceita e existe essa pessoa.
Não é, todo mundo quer melhorar. Não, depende. As pessoas querem melhorar, mas dentro de um limite delas, de uma zona que só elas sabem até onde vai e até onde não vai. Então, acho que essa é a primeira coisa. E a segunda coisa tem a ver também com... Acho que é importante você ver algumas crenças, tá? E resumindo, acho que é importante você ouvir mais e falar menos. Fazer algumas perguntas para saber como é que ela lida com aquilo ali, como é que ela lida com frustrações, como é que ela lida com mudança, qual é o real motivador dela e até onde ela está disposta a ir, é o primeiro passo para tudo. E por isso que eu falo que é difícil, eu falei que é difícil saber, porque não tem receita de bolo. Tem gente que o caminho vai ser um pouquinho mais longo e tem gente que vai ter que ser papum. É isso e aquilo, e você aceita se você quiser, você faz se você não quiser. Então é bem difícil, sabe? Mas eu acho que dar sentido é a virada de chave. Você falar, traçar metas, fazendo com que aquilo ali faça sentido para aquela pessoa. Porque as pessoas só mudam quando faz realmente sentido. Se não fizer, não adianta. Você pode ser o PhD no assunto que ela quer melhorar, se não fizer sentido para ela, entre aspas, né? Se não fizer sentido para ela, não adianta. Então, assim, desculpa eu não conseguir responder isso, mas... Não, tá respondido. Porque não é fácil mesmo. Já é um episódio mais aberto nesse sentido mesmo. Mas acho que o grande... Você acha? Eu acho que a gente ajuda sempre a pessoa querendo se envolver ou não. Mas quanto mais ela se envolver, acho que mais chance dela ser ajudada a longo prazo na vida dela, em melhorar as escolhas dela. Mas se ela não quer se envolver, você vai gerenciando do seu jeito e vai mostrando aos poucos como vai fazer. Mas, Rafa, eu acho que a grande mensagem desse episódio, dessa frase, é que, apesar de não ser fácil, mas com pequenas escolhas, com pequenas novas escolhas, você pode trazer grandes benefícios para a sua vida. Então, a atividade física hoje, ela tem muitas possibilidades. Você realmente, pessoal, todo movimento conta mesmo. Então, não a gente perder aquela ideia, tipo assim, pô, eu só tenho 20 minutos, então não vou fazer. Ou, não fui pra academia mesmo ontem, então hoje não vou fazer. Não sei o quê. Então, parar com esse discurso como se não trouxesse. Perfeito para que você comece, né? Exatamente. Então, tem episódio falando que meia hora... Qual o nome do episódio? Eu não me lembro. Aquele que a gente gravou quando eu tava em Salvador. Lembra do que fazia? A gente falou sobre intensidade, sobre... Sim. Lembra? Eu vou lembrar o nome do episódio. E eu deixo aqui no destaque. Mas é isso. Então, entrando um pouco nisso, Rafa, a gente tem, por exemplo, um treinamento de força, uma sessão por semana já consegue manter o seu nível de força e, dependendo do seu nível, se você for muito iniciante, você consegue até aumentar o seu nível de força com uma sessão semanal. Obviamente, como a gente falou, se você for mais treinado, você vai precisar de um aumento de volume e aumento de intensidade para ter benefícios. Mas uma pessoa que não fazia nada, com uma vez por semana já traz benefícios. A mesma coisa na capacidade aeróbica. Se você aumentar o seu volume de caminhada, você já tem benefícios se você não fazia nada antes. Então, a gente vai se fixar mais essas duas hoje, mas é como um incentivo do discurso mudar, de você ter certeza que você está saindo para fazer, que isso vai te fazer bem, e sim, metabolicamente, mentalmente, vai fazer muito bem para o seu corpo. Você ter aqueles minutos ativos ou aquele tempo ativo no seu dia, tá? Pessoal, o treinamento de força, ele foi também, que a gente tinha muitas recomendações, muito longa. Hoje a gente sabe que 3 séries por grupo muscular por semana, isso é bem tranquilo de se fazer. Você pode fazer parcelado por 3 séries por semana. Então, se você fizer uma sequência de agachamentos na sua casa, na segunda, uma sequência de agachamentos na sexta e no domingo, uma vez de 12 repetições, já traz benefícios. Então, o volume para ter benefícios está bem baixo, bem menor do que já foi. Acho que essa mensagem precisa chegar na população em geral, para elas pararem de achar que precisam fazer aula de 1 hora, precisam estar matriculadas em algum lugar. É o que elas precisam da informação chegar nelas, e assim a gente vai conseguir melhorar a qualidade mesmo de vida da população. E quanto um fica sabendo,
ele faz, ele tem benefício, ele conta para o outro, que ele conta para o outro, e aí assim a ideia vai se espalhando. Essa é um pouco a ideia da gente reforçar essa mensagem nas nossas camisetas e mais um episódio sobre isso. E é isso, faça a sua parte. Conseguimos, Edma? Meia hora? Acho que a gente foi bem dessa vez, hein? Será que ficou alguma coisa por dizer, Rafa? Acho que não, acho que foi. Então, resumindo, Edma, todo movimento conta, mas você pode fazer qualquer coisa por Edma Alves? Se você busca melhora de capacidade, seja ela qual for, se você quer se tornar mais rápido, mais veloz, mais forte, todo movimento conta, porém, você vai precisar entender em qual capacidade você está para ajustar o volume e a intensidade que você vai ter de estímulos durante a sua semana, seja ela por atividade física no meio do seu dia, ou na academia, ou por exercício físico, não importa. As opções são muitas, mas se você quer ter uma melhora de performance, você vai precisar ajustar a intensidade e o volume de acordo com a sua capacidade atual. Se você busca algo, uma manutenção, ou apenas benefícios para sua longevidade, continuar mantendo as condições que você tem hoje, na minha opinião, você pode fazer qualquer coisa, continuar fazendo o que você está fazendo e só não para. Continue fazendo, tenha bastante movimentos no seu dia a dia, que provavelmente você vai continuar fazendo isso por muitos anos. Todo movimento conta e você pode fazer qualquer coisa dependendo do seu objetivo, sim ou não. É isso. Se você é aquela pessoa que está aí planejando o que fazer, ou não começando porque você não tem aquela uma hora, todo movimento conta, né, Ju? Faça. Todo movimento conta, pessoal. Você não fazer nada. Por favor. Então a gente conta com vocês para chegar esse episódio em alunos, em colegas de profissão, em outros profissionais de saúde. Se você quiser conversar sobre isso, é um assunto que a gente ama. A gente tentou trazer uma linguagem bem simples, bem simplificada, mas toda a evidência científica por trás das nossas falas. A gente está super disponível, só enviar uma mensagem para a gente no Instagram, que é o nosso melhor lugar para se comunicar com a gente, que a gente vai ter um prazer em responder vocês. É isso, galera. A gente se vê daqui a 15 dias e compartilha esse episódio.